E aí pessoal, tudo bom? Eu vim aqui compartilhar com vocês mais conteúdo do nosso programa de analista executivo. O que eu quero dividir com vocês hoje é um material sobre empreendedorismo, que é um tema que eu sou apaixonado e gasto meu tempo, minha energia, como se estivesse falando de futebol ou qualquer outra coisa, de viagens, etc. Como empreendedor, eu já tive a experiência em empresas multinacionais que eu venho dividindo com vocês ao longo do tempo, mas eu também já empreendi 2 vezes, já tive uma loja no segmento de roupas, uma loja no segmento automotivo, e empreender é muito interessante porque existem algumas características que são identificadas nos empreendedores de sucesso. Houve um estudo de um psicólogo, David McClelland, que ele era de Harvard, onde ele pegou empreendedores que se destacaram e mapeou características desses empreendedores, são as características comportamentais dos empreendedores, as CCS. E ele conseguiu mapear isso e transformar em 10 comportamentos que eram presentes em todos esses empreendedores. Obviamente que a intensidade de cada um desses comportamentos em cada um deles varia. Pode ser que um tenha uma aptidão maior em um comportamento desses, que o outro seja um pouco menor. E a recíproca é verdadeira, mas todos eles tinham todas essas características num nível, numa intensidade maior do que o universo comum de pessoas. E o que eu quero dividir com vocês são essas características, porque todas elas podem ser desenvolvidas, não tem nenhuma delas que tem que ser nata e que se você não nascer com ela, você simplesmente nunca vai ter. Se você ativar isso na sua memória e trabalhar, você pode ter. Então, as características comportamentais desses empreendedores que ele mapeou foram busca de oportunidades, iniciativa, persistência, capacidade de correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático, persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. Pessoal, o empreendedorismo ele é importante no mercado, mas dentro das organizações, o comportamento empreendedor é chamado de intraempreendedorismo e é uma alavanca para o sucesso. Como nós estamos falando aqui de como alguém que é assistente, analista, consegue galgar os passos para chegar a uma função de supervisor, coordenador, gerente, as competências dos empreendedores elas servem e caem como uma luva para quem quer desempenhar as mesmas competências dentro da sua empresa, e com certeza quem conseguir vai se destacar e essa vai ser uma alavanca para o seu crescimento. Então, intraempreender ou o intraempreendedor é quem consegue ter as características que a gente vai abordar nessa aula dentro da empresa. Faça isso e eu tenho certeza que você já vai se diferenciar da maioria, porque a maioria das pessoas desconhece. E as que conhecem, muitas vezes não saem da inércia, não geram movimento para poder desenvolver. Porque como tudo que é novo, né, você tem que sair da zona de conforto, gastar energia, e quem está acomodado não busca isso, que é diferente de vocês que estão assistindo a aula. Vamos falar sobre busca de oportunidades e iniciativa, que é a primeira característica que foi mapeada dos empreendedores de sucesso e que se você tiver dentro da sua empresa vai te ajudar a se destacar. Esse comportamento empreendedor, ele não te deixa estar satisfeito ou acomodado com o que você já tem. Ele faz você realmente saber reconhecer alguma boa entrega, isso é importante, mas você sempre se provocar para poder fazer mais, entregar mais, melhorar. Então o que é importante? O empreendedor, mesmo quando ele já está bem, ele procura se provocar e analisar o que ele já faz para ver onde existe a oportunidade de melhorar. E você, na sua cadeira, tem que fazer isso também. Mesmo que você hoje seja um analista, que esteja recebendo elogios ou parabéns da sua liderança, eu tenho certeza que se você parar para refletir, tem algum processo que você faz e você poderia fazer melhor. Por exemplo, talvez tenha uma planilha que você gaste meia hora nela e tenha alguma parte dela que seja manual, que você gera um relatório, copia, cola na sua planilha, filtra alguma coisa, apaga, etc. De repente você pode trabalhar com alguma automação, como gravar uma macro, ou aprender VBA se você ainda não conhece, e fazer uma programação e automatizar esse processo para ele, ao invés de durar meia hora, durar às vezes 5 minutos. Né? Às vezes um apertar de botão vai gerar o mesmo resultado que você tem hoje.
Ou o seu processo, sua atividade está boa, mas você sabe que no processo do lado, né, do analista que está do seu lado, do departamento do lado, existe uma oportunidade. Por que não você ir lá e capturar a oportunidade, pedir para fazer um estudo, identificar uma causa do problema e gerar essa mudança? Pouca gente faz isso. Então, se você fizer, pode ter certeza que você vai se destacar. Persistência. Essa é outra característica dos empreendedores de sucesso. Gerar movimento, buscar mudanças, melhoria contínua, significa estar sempre provocando seu status quo, é não ficar na zona de conforto. Então, toda vez que você for tentar mudar, obviamente você não vai acertar de primeira. Algumas vezes pode até ser que você acerte de primeira, mas muitas vezes você vai ter que errar e tentar de novo até conseguir. E a diferença entre um empreendedor de sucesso e os que talvez não tenham o mesmo sucesso que ele, é a persistência que ele tem para aquele objetivo, para aquele propósito. Ele não aceita os fracassos como uma barreira intransponível. Ele sabe que o fracasso, na verdade, é uma oportunidade de aprender, corrigir a rota para chegar no objetivo que ele deseja. Então, é muito importante que você ative na sua cabeça isso. Às vezes, você, por exemplo, vai querer automatizar uma planilha, gravar uma macro, e pode ser que você vai ter que investir 2 dias ali pesquisando no Google, aprendendo a fazer, não dando certo. Isso gera um pouco de frustração, mas você pode desistir com 1 dia e meio, nunca chegar lá, e talvez insistir até o final do 2º dia e conseguir o sucesso. Então, os empreendedores de sucesso, eles fazem isso, eles não param, eles continuam indo até dar certo. E é muito importante que você faça isso, que é algo que com certeza a maioria das pessoas ao teu redor não faz. Então, se você tiver essa constância de propósito, trabalhar sempre para poder atingir o objetivo que você já identificou, que era uma oportunidade, certeza que você vai entregar mais do que a maioria, e isso vai ser uma forma de se destacar e de te promover também. Bom, vamos falar agora sobre correr riscos calculados. A maioria das pessoas tem aversão ao risco, né? Prefere algo que ela domine, que ela controle. Mas assim como no mercado financeiro, a relação entre retorno e risco na carreira também é parecida com a do mercado financeiro. Se você corre menos risco, provavelmente você vai ter um retorno um pouco menor. Se você corre mais risco, você está sujeito a ter um pouco mais de perdas, mas também você pode ter ganhos muito maiores. E o empreendedor, ele faz isso. Ele procura identificar as oportunidades e ele usa um método, um sistema para avaliar quando vale a pena correr o risco ou não. E isso é correr riscos calculados. Então, por exemplo, imagina que alguém te chama para apostar R$100. E aí essa pessoa te propõe 2 desafios. Vale R$100 quem ganhar o desafio. E você pode escolher, ou vocês vão jogar dados, ou vão jogar dardos. Se vocês forem jogar dados, a probabilidade estatística de você ganhar é de 50%. Você vai jogar uma vez, ele vai jogar uma vez, quem tiver maior número leva. E se vocês forem jogar dardos, quem em 3 arremessos, por exemplo, fizer uma pontuação maior, leva o prêmio de R$100. E aí, qual o desafio você escolheria? Então, correr riscos calculados é conhecer as suas habilidades, suas limitações e, nesse caso, o do seu oponente. Imagina que nem você nem ele nunca jogaram dardos. Então, talvez a probabilidade fosse a mesma que a dos dados, mais ou menos 50%. Ou imagina que ele nunca jogou dardo e você jogou algumas vezes no final de semana na casa de algum parente. A probabilidade de você sair melhor que ele é muito maior do que os 50% dos dados. Então, nesse caso, você conhecendo as suas restrições e habilidades e as dele, você poderia escolher o dardo com propriedade, sabendo que a sua chance de ganhar era melhor. Esse é um risco que vale a pena correr. Ou o contrário, por fim, né? Imagina que você não conhece bem esse cara e você resolve arriscar. Beleza, vamos no dardo. Não tenho muita familiaridade, mas vou correr o risco. E por não saber quem ele é, não ter mapeado o contexto, de repente esse cara é campeão mundial de dardo. Era muito melhor você ter apostado nos dados, que os 50% seria maior do que os míseros porcentos de chance que você tem de ganhar no campeão mundial, algo que você não costuma fazer. Nesse exemplo também cabe você imaginar, por exemplo, o que você pode perder quando você corre o risco. Imagina que você vai fazer alguma coisa, por exemplo, mudar um processo na sua área, que você acredita que se ele melhorar, ele vai te trazer destaque, vai ser muito bom para todo mundo que está lá. Se você mudar esse processo e ele der errado, o que vai acontecer? Então imagina que se você mudar um processo e ele der errado,
uma planilha de indicadores vai ficar desatualizada durante 3 dias. Mas se ele der certo, você vai conseguir poupar a mão de obra de 2 pessoas que vão poder fazer outra coisa. Então, o ganho é muito maior do que a perda. Nesse caso, vale a pena fazer. Para o mesmo exemplo, imagina que você vai mexer nesse processo e se ele der errado, sua empresa vai perder um dia de vendas. E se ele der certo, o processo vai ser feito em 30 minutos mais rápido. Pô, é um risco que não vale a pena correr, né? Para ganhar 30 minutos, correr o risco de perder um dia de vendas. Então, correr riscos calculados é isso. Conheça as suas habilidades, conheça as restrições e dificuldades do contexto e faça uma aposta consciente. Mas não deixe de apostar, porque é isso que os empreendedores de sucesso fizeram e você, se fizer, vai se destacar também. Vamos falar agora sobre exigência de qualidade e eficiência. É outro comportamento que os empreendedores de sucesso têm e que você tem que ter na sua área, porque isso vai te trazer destaque. O dia a dia ele é muito atribulado, todo mundo tem muitas atividades, então é difícil a gente ter foco nos detalhes e na qualidade das entregas, uma vez que a gente tem vários pratos girando e que se você dedica muito tempo a um, pode ser que um daqueles outros pratos caia. Essa correria faz a gente fazer o suficiente em cada uma das atividades para poder dar conta de fazer tudo. E é assim mesmo. Mas se você quer se destacar, você não pode fazer a mesma coisa que a maioria, senão você vai ter os mesmos resultados que a maioria. Para você ter mais retorno que a maioria, ou seja, crescer mais na sua carreira, você tem que fazer mais do que eles. E o que os empreendedores de sucesso fazem e você deveria fazer também? É esse foco na qualidade e eficiência. Então, por exemplo, imagine que você mande um relatório todo dia. E esse relatório já tem 6 meses, 1 ano, e ele agrega valor para a empresa. Ótimo! Mas você já perguntou para os seus clientes se aquele relatório tem as informações que eles precisam, do jeito que eles precisam, se o layout favorece a leitura daquela informação? Se você não fez isso, vai lá e faz, escuta o teu cliente, esteja sempre preocupado com ele. Quem é teu cliente? Teu cliente pode ser o teu chefe, pode ser o departamento que recebe a informação, pode ser quem compra o produto da sua empresa, todo mundo que recebe uma entrega sua é seu cliente. Então, para ilustrar isso, eu gosto dos casos da Disney. Por exemplo, o foco nos detalhes que eles têm gera um encantamento que a maioria das empresas tentam replicar, né? Que é o jeito Disney de encantar clientes. Por exemplo, quando você entra no principal parque deles, que é o Magic Kingdom, que tem o castelo, existe uma avenida que se chama Main Street, que leva da entrada do parque até o castelo. E essa avenida ela é inclinada para cima, de maneira proposital. Por quê? Você não percebe muito, é sutil, mas à medida que você está evoluindo até chegar no castelo, que é o ponto principal de visita do parque, você está tendo que colocar mais energia, é uma subida. Então quando você chega, é quase uma recompensa. E no final do dia, existe um show de fogos que é super famoso, e todo mundo assiste, uma concentração gigante de pessoas, e você já teve um dia intenso de parque, muito cansativo, na hora de ir embora você pega essa mesma avenida, só que no sentido contrário, e aí ela é uma descida, então é muito mais suave. Então isso pode parecer mero acaso, mas não é. É intencional, foi planejado. Existe, por exemplo, a manutenção dos parques. Todo dia à noite eles reparam rachaduras, qualquer tinta que tenha saído, todo dia à noite eles têm um mutirão para fazer isso. Existe um carrossel nesse parque, que acredito que seja o principal carrossel do parque desde a inauguração e tal, e ele é todo dourado. E ele não é uma cor que seja semelhante ao dourado do ouro. Tem ouro na tinta daquele brinquedo. É caro, mas é uma preocupação com um detalhe que agrega muito valor para a experiência do usuário. Então, são alguns cases aí para poder te ilustrar o que eu estou querendo dizer, mas o ponto é, identifique-se nas suas entregas, no seu relacionamento, você está tendo esse foco com detalhe. Vai te dar muito mais trabalho, mas a maioria não faz, e se você fizer, com certeza, vai te destacar da maioria e vai te ajudar a crescer. Mais uma competência que os empreendedores têm é o comprometimento. Os empreendedores de sucesso são extremamente comprometidos. E você, se fizer isso na sua organização de maneira mais intensa do que a maioria das pessoas, com certeza você vai ser percebido. Então, o comprometimento é o quê? Não é você chegar todo dia 6 da manhã e sair 9 da noite. Pode ser que você chegando 6 da manhã e saindo 9 da noite entregue menos resultado do que alguém que chegue às 9 e sai às 4. Então, tempo no trabalho não significa produtividade. Mas imagina que você trabalhe de 10 às 4, de 10 às 3 todo dia
e seja de segunda a sexta, mas você esteja em um projeto que precise de alguma coisa em um sábado ou até mesmo num domingo, à noite, de madrugada. Muita gente, quando recebe uma demanda como essa, reage mal. Ou não se coloca à disposição, ou vai de cara feia. Quem se destaca sabe que aquilo é parte importante da entrega. Então vai fazer aquilo com o mesmo prazer que faria dentro da jornada de trabalho. E as pessoas ao seu redor percebem quando você está fazendo alguma coisa com comprometimento, engajamento, boa vontade, e quando você está lá por obrigação. Então você precisa moldar a sua maneira de pensar para que você tenha um comportamento adequado nessas circunstâncias. Então, surgiu a oportunidade, por exemplo, de trabalhar no domingo de madrugada para completar um projeto, seja o primeiro a levantar a mão. Mostra que você entende que você é importante para aquilo, que aquilo é importante para a empresa. Dá esse passo antes que os outros. Isso com certeza vai te destacar. Um exemplo de comprometimento, que não é um empreendedor, é um atleta, mas é um comportamento que eu acho que pode ser esperado por qualquer pessoa, é o Senna, o Ayrton Senna, que era piloto de Fórmula 1. Hoje, por exemplo, todos os pilotos se dedicam muito à preparação física, condicionamento para poder pilotar um Fórmula 1. Mas na época dele, ele foi, se não o primeiro, com certeza um dos primeiros. Ele descobriu e percebeu que o bom condicionamento físico, além de saúde e estrutura para pilotar um carro que era pesado, tornava o processo de tomada de decisão dele melhor. Então ele, que é um piloto que tem uma fração de segundos para decidir alguma coisa, estava mais condicionado e aquele condicionamento ajudava ele a ter mais agilidade na tomada de decisão. E eu acho que não é à toa que ele é reconhecido pela maioria dos pilotos de Fórmula 1 como o maior piloto de todos os tempos. Essa é uma das coisas que ele fazia, existem várias outras. Por exemplo, na chuva, ele era o melhor piloto de chuva. Mas como é que ele se tornou o melhor piloto de chuva na geração dele, na época dele? Uma vez ele estava correndo nas categorias de acesso ainda e perdeu uma corrida na chuva. E aí ele resolveu que ia aprender. Ele ainda morava em São Paulo e toda vez que chovia, ele corria para um autódromo para poder ficar treinando até a chuva parar. Chegava em casa pingando. Quando ele estava fazendo isso, ele ainda não estava colhendo os frutos, ele estava comprometido com o propósito. Só que lá na frente, quando ele foi para a Fórmula 1, ninguém era tão bom quanto ele. E isso foi responsável por várias vitórias dele na Fórmula 1. Muitas vezes a gente até torcia para chover, porque sabia que ninguém ia conseguir andar como ele. Então, comprometimento é isso. O que você tem que fazer, qual o preço que você tem que pagar para poder fazer algo que é importante. E fazer isso com prazer, porque as pessoas ao seu lado percebem. Isso com certeza vai te levar mais longe. Bom, outra competência importante é a busca de informações. Os empreendedores de sucesso, e você na sua empresa, têm que estar sempre municiados de informação. Eu gosto de dizer que as pessoas têm que influenciar as outras. Eu não acredito mais em liderança, eu acredito em influência. Então, um gerente, por exemplo, ele não tem que liderar a equipe dele, ele tem que influenciar a equipe dele. E ele pode influenciar a equipe, ele pode influenciar alguém que tem a mesma função, ou seja, um par. Ele pode influenciar o chefe dele, que é influenciar para cima. E isso serve para você também, um coordenador, um supervisor, um analista, um assistente. Você pode influenciar até mesmo o diretor da tua empresa. Agora, como você faz isso? É a busca de informações. Se você estiver bem municiado de informações, tiver um argumento bem sustentável, com certeza você deixa outra pessoa sem chance de te dizer um não. Então imagina que você vai para uma reunião para escolher se determinada coisa continua acontecendo ou para de ser feita. E aí você tem uma opinião. Você quer que, por exemplo, que continue e você vai defender ela. Como é que você defende ela? Você fala que quer que continue porque você acha legal, porque é bom, porque as pessoas gostam, e de repente tem do outro lado alguém que não quer que continue, que fale, olha, baseados nos meus estudos, 55% das vezes que tal problema acontece é porque isso que a gente está discutindo agora continua acontecendo. Se a gente parar de fazer, aquele problema vai deixar de acontecer 55% das vezes, que já é metade. E os outros 45% das vezes é por causa do outro processo que eu vim propor aqui para parar também, que também resolveria aquele problema. Então, a gente economiza 2 processos, o pessoal que está se dedicando a isso vai estar disponível para outra coisa, a gente não tem mais aquele problema. Você perdeu a argumentação. Então, é importante que você estude as variáveis, dados mesmo, pegue planilhas, converse com as pessoas que participam de uma decisão que você vai tomar ou de um projeto que você vai participar e chegue lá com propriedade. E quando você for falar, o achismo não joga. Quem joga são informações. Então, esteja municiado e apresente uma boa sequência de argumentos, que é isso que os empreendedores de sucesso fazem.
Então, a razão nessas horas tem um peso muito maior do que a emoção. Para ser racional, você tem que ter informação. Vamos falar agora sobre uma competência muito importante, que é o estabelecimento de metas. Os empreendedores de sucesso têm essa competência muito desenvolvida. E se você tiver na sua empresa, com certeza você já vai ter uma competência que a maioria das pessoas não tem. O que é isso? Você precisa ter objetivos claros para buscar. Então, quando a gente fala de meta, é você ter um objetivo que seja desafiador, mas ao mesmo tempo não seja impossível. Então ele não pode ser impossível, mas sendo desafiador de uma maneira que não seja algo que você, de maneira trivial, vai conseguir alcançar. Essa meta, ela precisa ter prazo específico, valor específico a ser alcançado, responsáveis, né? Então essas são algumas das características. Quando a gente fala sobre estabelecimento de metas, eu gosto muito de um exemplo que para mim é bastante emblemático. Hoje a gente fala sobre ir a Marte, povoar Marte, que é um projeto do Elon Musk, por exemplo. E parece meio absurdo, né? Mas ele é um empreendedor, está fazendo isso com o dinheiro dele. Imagina que fosse o seu governo, no nosso caso aqui o governo brasileiro, decidindo colocar uma boa parte dos nossos recursos num projeto de ir para Marte. O que você ia achar? Eu ia achar uma loucura, uma insanidade. E isso aconteceu na década de 60 com os Estados Unidos, quando o Kennedy, naquela corrida espacial com a União Soviética, colocou o objetivo de, naquela década, levar o homem à Lua e trazer ele de volta em segurança. E ele sabia que ia ter que gastar muito dinheiro com aquilo, desenvolver materiais que talvez não existissem, com resistência a temperaturas muito altas, quase metade da temperatura do Sol, etc. Ele faz esse discurso e eles conseguiram, né, no final daquela década, atingir esse objetivo. Então, eu acredito fortemente que se não tivessem declarado aquele objetivo, eles não teriam conseguido realizar aquilo. Porque se você não tem um compromisso com prazo, ou com um valor, ou com quem vai fazer, as coisas simplesmente não acontecem, porque outras prioridades entram na frente. Então o estabelecimento de metas é muito importante. Você no seu trabalho tem que entender quais processos você faz parte e definir essas metas com todas essas características que eu conversei. E se você ainda não tem um desafio que você mapeou, busque ele nos seus processos ou em algum processo que seja próximo de você, em alguma oportunidade que você identificou, porque essa é uma das principais maneiras de se destacar no meio da multidão aí na sua organização. Bom, agora vamos falar sobre planejamento e monitoramento sistemáticos. É uma outra competência muito importante que os empreendedores de sucesso têm e que eu recomendo que você também tenha. Uma vez que a gente já definiu metas com aquelas características de prazo, né, responsável, custo, se for o caso, ou orçamento, etc., você precisa, depois disso, sair do ponto A até o ponto B, que é o que você planejou, mas ao longo dessa jornada, controlar o que está acontecendo. Então você tem que planejar essa jornada do ponto A até a sua meta, e depois de um bom planejamento, em nível detalhado, você tem que fazer no monitoramento dela, né? Então, por exemplo, se você define que vai implementar um novo sistema no seu departamento, e esse sistema ele é complexo, porque ele vai integrar com outros que você já tem aí, e vai envolver outras pessoas, etc. Você tem que fazer um planejamento detalhado, por exemplo. Imagina que esse projeto leve 6 meses. Será que as pessoas fundamentais em cada etapa estão com férias marcadas naquele mês que aquela pessoa é fundamental? Será que você tem todos os recursos que você vai precisar? Por exemplo, uma sala de reuniões que você vai precisar para esse projeto, existe essa disponibilidade? Então você tem que fazer esse planejamento bem feito. E depois que você partiu para a execução, se você tem um projeto de 6 meses, com uma fração desse projeto sendo entregue a cada mês, você precisa ir acompanhando em cada mês se você está evoluindo e entregando o que você se propôs. Então se no primeiro mês você teria que concluir 20% do projeto, é importante que você esteja medindo. Porque imagina que no primeiro mês você só concluiu 5% e não olhou. Se você for olhar isso quando faltarem 15 dias para entregar os 6 meses, pode ser que você esteja em 60% do projeto e você não vai mais entregar em 6 meses. Isso vai incorrer em maior custos, talvez em fracasso do projeto, talvez em um arranhão na sua reputação dentro da empresa. Se você faz o contrário, que é esse acompanhamento sistêmico e constante, com certeza você também já vai estar fazendo uma coisa que a maioria das pessoas não faz. Você, além de cumprir os prazos, você vai ser percebido
com essa competência. E isso vai te alavancar e vai fazer você conseguir mais coisas do que a maioria. Vamos falar também sobre persuasão. Essa é uma competência fundamental. Persuasão, que é uma das competências dos empreendedores de sucesso, que você também tem que ter, significa você ser capaz de influenciar. Nós já falamos sobre busca de informações. Então você tem que estar bem municiado. E persuadir é um pouco disso. Além de você estar bem municiado de informações, para que você consiga influenciar alguém, não dando para ela a chance de dizer não para o seu argumento, porque você levou algo muito lógico e racional, persuasão também é você saber conhecer a pessoa que você está falando. Né? Você tem que conhecer as características dela, o que motiva e o que desmotiva ela. Então você chega com um argumento e de repente essa pessoa é uma pessoa muito família. Antes de você entrar naquele assunto específico, numa negociação, por exemplo, quebra o gelo. Pergunta como é que está a casa dela, os filhos dela, se interessa de verdade pelo que aquela pessoa está falando. Se ela fala que a filha dela, por exemplo, gosta de fazer natação, mas que na última aula ela ficou com medo da água e etc e tal, faça perguntas, explore esse assunto, mas não de maneira automática, fria. Você tem que ter interesse genuíno pela pessoa, porque se você faz isso, ela percebe, e isso desarma ela. Depois você entra no seu argumento, que é a negociação que você foi lá fazer, e ela vai estar muito mais propensa a aceitar ou a convergir para o que você está falando. Uma outra competência importante é rede de contatos. Então, é muito importante que você seja capaz de identificar as partes interessadas, seja do teu processo, do teu projeto ou da decisão que você está querendo tomar ou participar. O que são as partes interessadas? São todas aquelas pessoas que podem ser impactadas, beneficiadas ou prejudicadas por algo que você esteja fazendo. Que, como eu disse, pode ser um processo, um projeto, uma decisão. Você precisa, por exemplo, se você decide que na sua empresa vocês vão instalar uma sirene por um motivo de segurança, quem são as pessoas impactadas? Por exemplo, os colaboradores daquela área. Se é uma questão de segurança, eles vão ser impactados de uma maneira positiva, porque você está instalando um dispositivo que, numa situação de risco, vai alertar eles que eles têm que sair. Mas imagina que a sua fábrica ou a sua empresa é vizinha de um hospital, maternidade com UTI. Qual é o impacto que essa sirene pode ter nesse teu vizinho? Né? Então você precisa também entender quais são os interesses e, enfim, como é que você pode afetar a vida dele. Essa sirene, de repente, vai ter que ser instalada num ponto de difícil acesso. Existe uma equipe de instalação, manutenção predial na tua empresa. Qual é o impacto que isso vai ter para eles? Ou eles vão ter que contratar alguém, um terceiro. Então, rede de contatos é você aumentar os seus contatos, entender como você vai impactar essas pessoas, e uma das coisas que favorece o estabelecimento de rede de contato é o interesse genuíno pelas pessoas. Então, conheça pessoas, se conecte com pessoas de outras áreas, de outros departamentos, clientes, compradores, fornecedores, de repente até concorrentes, e demonstre interesse genuíno por eles. Não seja um cara tão técnico que só fala do seu assunto de trabalho, do seu projeto, um assunto que é importante, mas que muitas vezes também é chato. Então, quebre o gelo, pergunte como aquela pessoa está, seja educado, dê bom dia, peça por favor, fale obrigado. Pergunte quando você não tem nada para tratar com aquela pessoa, como é que ela está, mande uma mensagem, ligue para ela às vezes. Assim você constrói uma rede de contatos forte, você entende o impacto das suas ações nas pessoas e isso vai fazer você ser muito mais efetivo nas suas ações, nas suas tomadas de decisões. É um comportamento dos empreendedores de sucesso, tem que ser o seu para você se destacar também. Bom, outra competência fundamental dos empreendedores de sucesso, talvez, na minha forma de ver, a mais importante e que é muito importante para você também, é a autoconfiança. É muito importante que você seja uma pessoa autoconfiante, que acredite em si mesmo. Né? Você tem que entrar no seu processo, no seu projeto, numa decisão, confiante de que você vai conseguir. O corpo fala. Se você está comunicando alguma coisa, um ponto de vista teu, mas o teu corpo demonstra medo, se você está acanhado, as pessoas leem isso, então você já tem que demonstrar autoconfiança. E como é que você demonstra autoconfiança? Não é você decorar que você tem que ficar com a mão cruzada ou tem que ficar com a perna parada sem bater o pé. É você acreditar mesmo que você está levando um bom argumento, uma boa decisão, até porque você se preparou para aquilo. Né? Então, acreditar em si mesmo é muito importante. Às vezes você vai estar num ambiente que ninguém vai estar acreditando em você, só você vai acreditar no seu ponto de vista. Não cede, se você está convicto, não cede.
Se você não está convicto, de repente você não está certo mesmo, aí é questão de ser racional. Mas se você está convicto do que você acredita, segue em frente mesmo que todo mundo esteja contra você. Você vai ver que nessas histórias de sucesso dos grandes empreendedores, quando eles começavam, as pessoas não apoiavam o que eles estavam fazendo, achavam loucura ou que não ia dar em nada. Aí depois que a gente vê o cara arrebentando o milionário, todo mundo acha ele sensacional. Mas ele teve que vencer essa desconfiança e essa oposição dos outros. E uma outra coisa que é muito importante, a autoconfiança ela anda de mãos dadas com otimismo, com ser positivo. Você não pode ser aquela pessoa que só vê os problemas das coisas, que reclama de tudo. Os empreendedores de sucesso e as pessoas que se destacam dentro das organizações costumam, com uma frequência muito maior, ser muito mais positivas, achar que sempre vai dar certo, que tudo tem um lado bom, mesmo no momento de dificuldade que vão conseguir reverter, do que achar que agora não vai dar. Então, se você quer se destacar e quer ter uma energia que te leva para frente, seja positivo e autoconfiante.